projetar ou ampliar qualquer instalação é um trabalho multidisciplinar. Várias metodologias são difundidas para gerir esse processo, como o planejamento sistemático do layout. Mas na aula de hoje eu vou apresentar para você o FactPlan, uma metodologia simplificada para o desenvolvimento de projetos. Desde já, deixa a sua curtida, já se inscreve no canal e fica ligadinho no vídeo. O método FactPlan ele foi desenvolvido por Quarterman Lee em 1997. Quarterman Lee ele é um estudioso do planejamento de espaços, especialmente do planejamento do espaço industrial, do planejamento de instalações industriais. O método que o Lee desenvolveu, ele tem 5 etapas práticas que podem funcionar como checklist ou como uma orientação para as etapas globais do seu projeto. O método do FactPlan, ele não é um método absoluto e fechado, ele pode ser associado a outras técnicas, inclusive ao gerenciamento de projetos segundo o PMBOK. Nesse caso, ele pode nos ajudar a construir o EAP, a estrutura analítica de projeto. Mas isso é outro assunto, isso são outros vídeos e vamos para as etapas do FactPlan. Eu estou preparando um capítulo de livro só sobre FactPlan que vai sair na minha próxima publicação. Se você quiser conferir os outros livros que eu tenho publicado em parceria com colegas e alunos, os links estão na descrição. Todos os termos que eu estou trazendo aqui do FactPlan são traduções livres, pois todo o material dele ainda se encontra em língua inglesa, por isso que eu vou trazer esse material em português. Vocês fiquem de olho que assim que lançar, falo aqui, falo no Instagram e vamos para as etapas do FactPlan. A etapa de localização global é aquela na qual se define a localização primária do estabelecimento, ou seja, onde ele vai ficar, qual rua, avenida, galpão, lote. Se eu estou tratando de um projeto que é uma ampliação, reforma ou já existe a propriedade desse terreno, desse galpão, essa etapa já se dá como concluída. Senão, ela fica aberta para a utilização de no mínimo 2 ferramentas de localização de instalações. E isso é outra série de aulas. Fica ligadinho. A segunda fase é o planejamento do supraespaço. No planejamento do supraespaço, Lee nos indica a fazer uma divisão primária dos departamentos. Nós façamos uma organização geral das áreas, onde vai ser o refeitório, onde vai ser o almoxarifado, onde vai ser o departamento de produção, vou ter laboratórios, expedição e etc. Se eu tenho mais de um prédio, mais de um galpão, também vou definindo as funções específicas de cada prédio, de cada galpão. Ao final dessa segunda etapa, eu já devo marcar, não é projetar, é marcar os possíveis pontos de água e energia, qual a necessidade de cada ponto, especialmente de energia. É 220? É 380? É outra voltagem? É interessante que eu já marque esses pontos e coloque essas capacidades. Lembrando que energia também pode ser ar comprimido, também pode ser vapor ou outro fluido que a instalação possa estar utilizando. A terceira etapa do FactPlan é o planejamento do macroespaço. No planejamento do macroespaço eu faço a primeira disposição dos equipamentos e do maquinário, com foco na capacidade produtiva. Também coloco aqui a disposição dos dispositivos de utilidades, dos equipamentos de utilidades, como caldeiras, compressores, geradores, e traço desenhos de fluxos de materiais e fluidos. Posso utilizar diagramas de espaguete ou mapofluxogramas para fazer o desenho dos fluxos de materiais e fluidos ou energia. Aqui nós vamos analisar se existem choques ou se existem rotas que podem ser otimizadas, já que eu já consegui desenhar mais itens. Lembrando que toda etapa do FactPlan está aberta à revisão. Então, a etapa 2 pode ser revisada durante o posicionamento de um equipamento ou durante o desenho de um fluxo de material ou de um fluido da etapa 3. A quarta etapa é chamada de planejamento do microespaço. O planejamento do microespaço nada mais consiste do que uma revisão das etapas anteriores focado no layout, principalmente dos equipamentos. E quando eu falo em equipamentos, não estou falando só uma máquina de corte, de uma impressora. Aqui eu também posso estar falando de equipamentos laboratoriais. De que forma aquele laboratório que eu vou realizar análises, ele vai ficar de maneira mais funcional? Que elemento precisa ficar mais na porta? Que elemento precisa ficar mais dentro? Tem um equipamento que faz uma análise X mais sensível à variação de temperatura, que precisa ficar mais próximo do ar-condicionado. O meu operador, ele faz utilização de um equipamento ou de uma bancada
ou de um armário de ferramentas próximo à máquina que ele opera, que posição esse armário de ferramentas vai ficar melhor? Todos esses itens eu avalio e faço essa adequação no planejamento do microespaço. A quinta etapa, ela pode ser realizada em conjunto com o planejamento do microespaço, que é o planejamento do sub-microespaço. No planejamento do sub-microespaço, nós temos um dos diferenciais do FEC-Plan, porque essa etapa nos pede que nos dediquemos inteiramente à ergonomia e à funcionalidade do posto de trabalho. Se possível, com desenhos e simulações, projetar a rotina do operador no seu ambiente de trabalho, levando em consideração não apenas a ergonomia física, mas também a ergonomia cognitiva. Ergonomia cognitiva? Como assim? Você já viu que o iOS tem um padrão de funcionamento diferente do Android, que ele tem uma lógica diferente de alocação dos itens, das ferramentas? Tem pessoas que se dão muito melhor com o Android do que com o iOS, independente da marca? Bem, isso é ergonomia cognitiva, a ergonomia que trabalha o fluxo do pensamento refletido nas ações do ser humano para manipular uma determinada ferramenta ou um instrumento. Depois a gente fala de ergonomia cognitiva. Não sou um expert em ergonomia, mas a ergonomia cognitiva é uma das minhas favoritas. A lógica de acendimento dos botões do fogão da sua casa é feita com base em ergonomia cognitiva. Fechando a quinta fase, que é o planejamento do sub-microespaço, vemos essa eficiência do posto de trabalho associada à ergonomia. Validadas todas essas etapas, o projeto está pronto para ser executado. Lembrando que esse não é um trabalho único do engenheiro de produção, uma vez que todo projeto de instalações é um projeto multidisciplinar e a gente tem ferramentas hoje como o BIM que ajuda a fazer a harmonização entre as diferentes áreas na elaboração de um projeto. Espero que vocês tenham gostado do FEC-Plan. Sugiro que, se você quiser aplicar essa metodologia no seu próximo projeto, você elabore como um checklist, que ele vai te ajudar bastante. Como eu disse, ele não é uma metodologia única e fechada para projeto, mas é um guia que auxilia e direciona as etapas, tendo como foco a eficiência do fluxo de materiais e energia e a qualidade e eficiência do posto de trabalho. Esse foi o FEC-Plan. Não deixa, gente, de compartilhar esse conteúdo, de curtir, de comentar, de se inscrever no nosso canal. Você quer produzindo aí no seu congresso, no seu evento, dando treinamentos, é só entrar em contato conosco que a gente vai até você. Mais uma vez é isso, até a próxima e a gente sempre se encontra aqui no Produzindo.